Atlético terá dois presidentes para 2024? Rodrigo Caetano segue ou vai embora no ano que vem? E mais, quanto será o investimento no futebol? Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou aqui todos os dias à 1 da tarde para trocar aquela ideia com você, falar um pouco sobre Atlético e, claro, respeitando você, caro web espectador. É informação de credibilidade, é conteúdo com apuração e, claro, jornalismo na essência. Então venha comigo, peço que antes você deixe seu like. Olha que legal, ontem a gente bateu 2.000 likes no vídeo, aliás, muito obrigado a cada um de vocês que tirou um tempinho, é enjoado, é chato, às vezes tem que logar na conta para deixar o like, mas muito obrigado, eu sei que é um esforço também da parte de vocês, né? Meu coração se enche de alegria quando alcança números como este. E claro, o Bica Galo passando, quase chegando aí a 30.000 inscritos, então vamos se inscrever também, vamos dar moral para quem faz um conteúdo aqui sério e de responsabilidade. Não só eu, como o Marco Geves, a toda a equipe do canal Bica Galo. Vamos falar então, sem mais delongas, sobre o Atlético, que deve sim ter dois presidentes no ano de 2024, a partir de 2024. E quando a gente fala dois presidentes, é porque hoje em dia se usam nomenclaturas para falar sobre presidente ou diretor, se é assim que eu posso dizer. Vocês, para quem já conhece, né? O nome CEO é muito mais famigerado, por exemplo, do que o COO, né? São funções similares dentro da mesma equipe e que para algumas pessoas subentende-se como dois presidentes. E o Bruno Musi ontem deu mostras claras que o Atlético deve ter sim estas duas funções a partir do ano de 2024 e isso gera uma série de dúvidas, afinal de contas, hoje, para que você entenda, o Atlético tem um presidente, tem diretores executivos, tem diretor de futebol, tem gerente de futebol, enfim, uma série de instâncias que deve ser dizimada para a próxima temporada, à medida que o clube se torna uma SAF. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um presidente, como é o Sérgio Coelho, hoje o Sérgio Coelho no Atlético tem funções basicamente administrativas. O Atlético tem um CEO, que no caso é o Bruno Musi, que vai continuar nesta função que faz hoje, de uma maneira um pouquinho diferente, assim como um diretor de futebol, que é o Rodrigo Caetano. Então, são várias pessoas fora os 4 R's que tem o comando financeiro. O Atlético passará para a próxima temporada a ter uma dinâmica um pouco mais profissional, se é que assim eu posso dizer, menos bagunçada, com menos informações cruzadas. Vamos direto ao ponto e trazer aqui aquilo que apuramos, aquilo que sabemos para a próxima temporada. Quando eu digo CEO e COO, são funções onde uma complementa a outra. O CEO é a figura máxima dentro de uma empresa, o que seria hoje um presidente, se é assim que eu posso dizer, né? Ele vai fazer parte da função administrativa do Atlético. O COO, ou diretor de operações, será o responsável direto por gerir o futebol e ele é um braço direito do CEO, ou seja, é um executivo de operações, é aquela pessoa que vai estar ali no dia a dia, né, dentro do futebol, fazendo as viagens e que vai transmitir as principais informações para o CEO. E o que faz o CEO neste caso? Primeiro, a parte administrativa, cuidar do dinheiro, saber para onde está indo, né, se o clube está cumprindo as funções que foram determinadas pelos investidores e a casta, se é que assim eu posso dizer, é a diretoria executiva com os investidores, o CEO e o COO, que está um pouquinho abaixo do CEO. Então o Atlético passa a ter essas 3 funções, o que pode, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, culminar na saída do diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, e obviamente o próprio Sérgio Coelho, que não permanece para a próxima temporada. Então, repetindo, CEO preside o sistema administrativo e o COO a parte de operações. Ambos terão que cumprir uma escala máxima de gastos. Isso foi muito detalhado pelo próprio Bruno Musi e a gente vai trazer os números aqui agora para vocês. O Atlético tem na próxima temporada, tá? 200 milhões de reais de orçamento para folha salarial e cerca de 40 milhões de reais para contratações. Aí vocês me perguntam, Henrique, isso é muito, isso é pouco, dá para montar um time competitivo ou não dá? Para que vocês tenham uma ideia, o Galo gasta hoje 19 milhões de reais, ou gastava até pouco tempo, porque alguns jogadores foram saindo, 19 milhões de reais de folha salarial. Isso mudou. Com 200 milhões de reais, o clube teria no máximo aí cerca de 16
a 17 milhões no máximo por mês, ou seja, reduz a folha salarial e aí com o passar do tempo o investimento acaba sendo menor na folha. Porém, 40 milhões de reais serão investidos em contratações. Relembrando, tem que cumprir o valor da folha e ainda assim usar 40, seja para contratar ou às vezes para pegar algum jogador que está livre no mercado, que é basicamente o que fez o Atlético nessa temporada. Vamos comparar então o Atlético de 2024 com o Flamengo deste ano ou com o Palmeiras deste ano, porque são as três principais equipes aí, né, no Brasil em termos de disputa de título, com os melhores elencos, disputando aí de igual para igual. Para que vocês tenham uma ideia, o Palmeiras hoje tem uma folha salarial de cerca de 19 milhões de reais por mês, o que daria no ano 228 milhões de reais. O Palmeiras teria na próxima temporada, se permanecer com os mesmos 19 milhões, o que eu acho pouco provável, acho que o Palmeiras vai, na verdade, passar de 19 para 20, 21 milhões, ou seja, se a gente fosse contabilizar no valor que é hoje, o Palmeiras teria 28 milhões de reais a mais por ano, 12% além do que o Atlético tem de orçamento para 2024. Agora, pasmem com o que eu vou dizer sobre o Flamengo. Repetindo, 200 milhões para o Atlético em 2024, mais 40 de contratação. O Flamengo tem um orçamento deste ano de 39 milhões de reais por mês só de folha salarial. Ou seja, se a gente for pegar deste ano, o que é bem provável que no ano que vem aumente, o Flamengo gasta ou gastará 58% a mais do que o Atlético só em folha salarial. Ou seja, realmente é muito complicado tentar competir com um clube que tem um orçamento de 60% a mais do que o seu, só em folha salarial. Se a gente for computar gasto em contratação, meus amigos, é inimaginável o que eu poderia dizer aqui a vocês. Bom, continuando essas informações aqui, como é que o Atlético iria competir com esses clubes? De que forma? Se eu tenho um orçamento menor, se o meu gasto com folha é menor, como que eu posso competir com uma equipe como o Flamengo ou como o Palmeiras? Eu, Henrique, particularmente, já acho muito difícil, a não ser que venham essas mudanças gradativas aí com as novas ligas e etc., né, incremento de arena MRV, acho praticamente impossível, primeiramente, competir de igual para igual se você tem 60% menos de orçamento por mês. Né? Convenhamos, é praticamente impossível, mas mudanças estratégicas acontecerão para o Atlético na próxima temporada e há um clube no Brasil em que inspira o Atlético hoje e este clube se chama Botafogo. Foram contratações pontuais, atletas teoricamente desconhecidos, em uma folha de 140 milhões de reais por ano. Ou seja, você tem um Botafogo gastando menos que o Atlético, menos que o Flamengo, menos que o Botafogo e está no topo. Então, o Botafogo inspira o Atlético em certa parte, né, que vai buscar no mercado inicialmente uma mudança ou incrementos na equipe de scout. Em segundo ponto, o fim da contratação dos medalhões. O Atlético não deve apostar mais em atletas com idade acima de 30 anos. Inclusive, o Bruno Musi deu uma cutucadinha ontem que eu vi, né, nas recentes contratações do Atlético. E ainda a busca por reforços mais jovens e investimento pesado na categoria de base. Eu acho, Henrique, tá, que um clube para ser sadio financeiramente no Brasil, à exceção do Flamengo, que é um caso à parte, né, e o Palmeiras, com a quantidade de investimento que tem, ele precisa buscar 2 pontos: investir em categoria de base e encontrar bons jogadores no mercado, mas me preocupa a ideia de reduzir muito a média de idade. Não é que eu sou contrário a isso, justamente o oposto, mas eu acho que quando você tem uma equipe que pode competir de igual para igual com outras, você necessariamente precisa de atletas experientes numa mescla com jovens. Tomara que esta seja a perspectiva do Atlético. Até onde eu sei, a mudança de contratações seria basicamente para reduzir o elenco, reduzir a folha salarial e poder contratar atletas experientes para mesclar com estes mais jovens. Se for isso, para mim,
tá de bom tamanho. Gente, vamos deixando o like aí, tá muito baixo ainda, me ajuda a tentar, né, pelo menos aqui ao vivo, chegar aos 100 likes aqui, depois a gente, né, passar dos 1000, me dá essa moral aí, tamo junto e misturado, foram horas aqui apurando, né, trazendo esse conteúdo, a gente escreve, são várias folhas, tá? A gente todo dia antes de fazer aqui tem uma produção, tem uma equipe que vem junto, então dá essa moral, não é só pro Henrique não, é para todo mundo que participa aqui do canal Bica Galo, tá? Bom, vamos lá. Quem vai dar voz à SAF do Atlético? Se eu tô falando aqui que tem o CEO e o COO, tem gente que tá acima destes caras. Eu acabei de dizer isso, inclusive. Os investidores serão o conselho de investimento, ou seja, o conselho do Atlético será formado por 7 pessoas, sendo 5 investidores e 2 pessoas atreladas ao conselho deliberativo, ou seja, responsáveis pelos 25% da SAF que ainda ficarão nas mãos da sociedade, né, desportiva do Atlético como é hoje. Então, repetindo, essas 7 pessoas, 5 investidores e 2 membros do Conselho Deliberativo serão responsáveis, através de voto da parte democrática, pela escolha do CEO e do COO. A figura do presidente será extirpada do Atlético e bem provável que o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, não permaneça para o ano de 2024. O próprio Fred, no portal Globo Esporte, adiantou isso na manhã de hoje e a gente confirmou esta informação por uma série de fatores. Há uma insatisfação em relação ao Rodrigo Caetano e não pelo ano de 2021, obviamente, mas sim pelo que foi gasto em 2022 e 2023. Relembrando, o Atlético teve um custo nessa temporada, basicamente, de uma folha de 19 milhões de reais por mês. Ou seja, de 2020, quando os caras começam a investir para cá, eu já trouxe um vídeo falando sobre isso, esse balancete fez assim, ele subiu muito, contrataram muitos jogadores, jogadores mais velhos, em fim de contrato, enfim, não surtiram o efeito desejado. Então, Rodrigo Caetano, primeiramente, há uma insatisfação com o Rodrigo Caetano, com o trabalho dele. Este grupo que pretende mudar o Rodrigo Caetano do cargo na próxima temporada, ou seja, tirar ele do cargo, né, destaca que tivemos gastos, abre aspas, irrelevantes e um novo diretor seria contratado com aspectos mais de conhecimento de mercado. Outra coisa que faz o Rodrigo Caetano, né, ser mandado embora ou ser desligado do cargo de diretor de futebol é que o Rodrigo Caetano hoje tem uma espécie de carta branca para trabalhar no futebol. O COO, ou diretor de operações, que seria a pessoa que vai substituir o Rodrigo Caetano, não teria tanta carta branca assim para poder mexer no futebol. Seria totalmente ligado ao CEO, ou seja, relembrando, um braço direito do CEO, o que acaba culminando em decisões um pouco mais concisas, um pouco mais democráticas do que agir de forma sozinha. Eu quero saber a sua opinião. Vocês acham arriscado a saída do Rodrigo Caetano para a contratação de um outro profissional que faria a gestão do futebol juntamente com o CEO? Deixa aí a sua opinião, o que você pensa. Quero saber também se você está confiante ou muito receoso sobre essa SAF. Deixa o seu comentário aí, eu gosto de ver as opiniões de vocês e assim que puder eu responderei um por um. Aliás, o vídeo de ontem com muitos comentários, peço desculpa ainda por não ter respondido, faltou tempo, mas hoje prometo que vou tirar algumas horas do meu dia para poder responder a vocês. Vou deixar um recado aqui importante, gente, porque quem quer anunciar aqui no canal Bica Galo, são mais de 350 mil pessoas todos os meses no Bica. Venha com a gente, anuncie agora, Bica Galo BH, manda um e-mail, tá? bicagalobh@gmail.com. São anúncios a partir de R$200. Vem com a gente, tenha sua marca exposta aqui, patrocine o canal Bica Galo, porque é conteúdo sério, de credibilidade e com certeza vai alcançar milhares de pessoas. Para a gente poder fechar, a Betano está dando 100% de bônus no Bica Galo. Você quer apostar no futebol, em cassino, em baralho, o que for, tá? Você gosta da jogatina? Entra no site da Betano, faça a inscrição e quando te perguntarem código promocional, você vai colocar lá a palavra Bica Galo, tudo junto, uma palavra só e automaticamente, se você investir R$20, vai ter mais 20 na sua conta. Investiu 100, vai ter mais 100. Investiu 500 conto, vai ter mais 500 lá na hora. Pode ser assim? Tamo junto e misturado. Te espero na próxima segunda. Um fim de semana maravilhoso para vocês e até a próxima. Perdão, gente. Deixa o likezão aí. Não saia sem deixar o like, ó. Beijão, eu vou nessa. Fui!